Oi, artistas! Tudo bem? Hoje nós vamos pintar uma página de Bobbie Goods usando apenas canetinhas escolares. Isso mesmo, aquela que vocês levam para a escola de vocês para fazer contornos e detalhes nos desenhos. A página que nós vamos escolher hoje, ela vai ser baseada em uma linda cafeteria, que é essa daqui. E os exemplos que eu estou usando para colorir ela são esses que estão aparecendo na tela. Então hoje nós vamos fazer uma cafeteria bem retrô, baseada naquelas lanchonetes dos anos 60. E para isso eu escolhi usar a técnica de preencher primeiro as áreas grandes para depois ir fazendo os detalhes. Isso ajuda você a não ter muitas áreas brancas, tirando a sua concentração durante a pintura. Então eu comecei pintando a parede da nossa cafeteria com esse verde água, que é da linha de tons pastéis da marca Compactor. Essa cor vai ser uma das principais do nosso desenho, então nós vamos usar muito ela por aqui e ela vai predominar a nossa página. Usei primeiro ela lá na nossa parede e agora vim fazendo alguns detalhes nas cerâmicas desse chão, assim como estava na nossa referência. Então esse chão vai ter partes verdes, pretas e brancas. Como o nosso desenho está com uma perspectiva mais lateralizada e eu não consigo ver todos os ladrilhos da cerâmica, eu observei por alguns minutos o desenho para a gente conseguir entender melhor o espaço e então eu vim pintando alguns ladrilhos de verde de maneira espaçada, de forma que sobrasse espaço para eu vir depois com a minha caneta preta e ainda assim sobrasse alguns ladrilhos brancos. O importante é não deixar verde do lado de verde, preto do lado de preto e branco do lado de branco. Sempre ir alternando para as cores ficarem bem espalhadas. E esse marcador preto que eu estou usando é da linha Jumbo, também da Compactor, da caixa de 12 cores. Esse marcador Jumbo é muito bom para preencher espaços maiores, porque mesmo ele sendo grandão, ele tem a pontinha mais fina, então é mais difícil de borrar. Nesse cantinho eu achei que estava um espaço muito grande só da cor branca, então eu vim e fiz um tracinho com a própria canetinha preta e depois eu vim pintando de verde. Dessa forma o espaço ficou mais bem dividido e harmonioso entre as três cores. Após finalizar o chão, eu vim pintando então as nossas bancadas com o cinza também da linha Jumbo de 12 cores da Compactor, para simular aquelas bancadas prateadas igual estava lá na nossa referência. Eu decidi não pintar as cadeiras e as banquetas todas de prata porque eu achei que o nosso desenho ia ficar muito opaco, então eu usei ela para pintar apenas objetos que eu achei que realmente fossem de metal. Para distribuir bem as cores, eu também decidi não usar tanto vermelho durante todo o desenho. Então, para fazer a parte da frente das nossas bancadas, eu usei aquele rosinha claro, igual estava na parede da nossa inspiração, e vim pintando toda essa parte interna das nossas bancadas, de maneira que desse uma diferenciação do restante da cor delas. E é super normal, enquanto a gente vai pintando, a gente perceber que algumas partes que a gente achou que fazia parte de um móvel, na verdade era outra coisa. E foi isso que aconteceu com a nossa vitrine de doces. Eu tinha achado que era só a parte de cima que fazia parte da vitrine e depois eu percebi que a parte de baixo também era. Então eu terminei de pintar ela de cinza metálico e depois eu voltei com o nosso verde água, que é a parte que eu vou usar para fazer o restante das nossas bancadas. Dessa forma o nosso desenho vai ficar bem claro e harmonioso e não vai ficar tão carregado de uma cor muito forte. Já fazia muito tempo que eu queria fazer uma cafeteria nesse estilo retrô, que é uma época que eu amo muito, mas eu nunca tinha achado uma cor de verde que combinasse tanto com as referências como essa de tons pastéis da Compactor. E na hora que eu vi essa caneta e eu vi essa página, eu vi que elas iam combinar perfeitamente e eu não podia deixar de fazer. Então, com certeza, nós teremos outras páginas retrô por aqui. Depois de finalizar os balcões da nossa cafeteria, então a gente terminou as nossas áreas grandes e eu comecei finalmente a fazer os nossos detalhes. Eu fiz mais alguns detalhes de metal que tinham nos nossos equipamentos e depois eu vim pintando eles de vermelho. Como o vermelho é uma cor muito forte e chamativa, eu achei que se a gente usasse ela para pintar muitas partes da página, ela ia predominar e ia tirar o brilho dessas cores claras que a gente está utilizando. Por isso que eu decidi usar ela para fazer apenas pequenos detalhes ou pequenos objetos.
Dessa forma, ela vai estar presente, mas ela não vai tirar toda a atenção do restante dos equipamentos e do restante do brilho da página. Então eu usei o nosso marcador vermelho da linha Jumbo para fazer os equipamentos da cozinha, as bancadas das cadeiras conforme estão na referência, e também utilizei para fazer os tampos das nossas mesas e a poltrona. Quando eu comecei a pintar a nossa poltrona, eu fiquei em dúvida se eu fazia ela toda vermelha ou se eu fazia ela uma parte vermelha e a outra parte com outro detalhe de uma cor diferente. E no final das contas eu decidi fazer ela toda de vermelho mesmo, porque senão ia ficar pouco vermelho na página. Mas eu usei outro objeto para fazer essa inspiração que eu tinha pensado para fazer nessa almofada, que foi esse puff que está na frente da nossa cachorrinha, que está servindo de apoio para as bebidas dela. Eu pintei ele de vermelho com detalhes de pretos e eles ficaram naquele material tipo vinílico, sabe? Finalizei então a pintura de todos os nossos móveis que estavam com detalhes vermelhos e eu percebi que eu tinha simplesmente esquecido de pintar o resto do piso da cafeteria. Eu tinha feito só a parte da frente onde estão os nossos clientes, mas eu esqueci ali perto das bancadas e também na nossa cozinha. Então eu fiz uma nova divisão no piso, observei novamente para vir com todos os detalhes e não coincidir de cores iguais ficarem uma do lado da outra. Ali onde estava o pezinho do nosso boneco, eu achei que estava muito verde combinando com a bancada. Então eu fiz novamente aquela técnica de dividir com o marcador e vir pintando de preto. Para pintar os nossos quadros verdes muito característicos da época, eu não tinha nenhuma cor que se assemelhasse bem com aquela cor de quadro negro mesmo. Então eu usei uma técnica que no final vocês vão dizer se funcionou ou não. Eu vim primeiro com a cor cinza, pintando todo o quadro por cima de tudo mesmo, sem problema nenhum, e depois eu deixei essa cor aí secar. Enquanto isso, eu fui pintando todo o restante da página e depois a gente volta para terminar essa técnica. Agora, eu tô vindo com meus marcadores da linha de tons de pele da Faber-Castell, que tem a ponta brush. E eu vou utilizar os marcadores dessa linha para fazer todos os detalhes de madeira e também para pintar os nossos personagens. Eu acho essa linha maravilhosa porque ela tem diversos tons de bege e os tons de pele servem tanto para a gente pintar os nossos personagens como para fazer outros detalhes, que é o que eu estou fazendo nesse vídeo. E a ponta brush ajuda muito a preencher esses espaços pequenos, igual essas pernas dessas cadeiras. E novamente, para que o desenho não predominasse uma cor diferente da inspiração, eu decidi vir pintando essas cadeiras com tons de madeira ao invés com tons metalizados, porque se eu tivesse usado cinza em tudo isso, ele ia ficar muito pesado no desenho e ia acabar tirando o brilho de outras cores. Então, finalizando os móveis e equipamentos da nossa cafeteria, eu decidi depois vir pintando as pequenas coisinhas que aparecem no desenho. Então eu comecei pelas bebidas ali atrás e ali no nosso liquidificador eu decidi fazer um shake de morango, que é o que a nossa cachorrinha está bebendo aqui na frente, e também no outro eu fiz uma batida de chocolate. Vim pintando os elementos da nossa vitrine com a nossa caneta de ponta brush da linha de tons pastéis. Eu vim com a tom mais claro pintando os nossos pãezinhos e depois eu vim com esse mais escuro fazendo detalhes de queimado e também pintei os nossos muffins, inclusive as migalhinhas na mesa também. Então eu decidi que todas as cerâmicas da nossa cafeteria seriam em tons de rosa, para elas chamarem um pouquinho de atenção. Então eu pintei as nossas canecas, os nossos pratinhos e também as canequinhas que os nossos personagens estão utilizando para beber os seus cafés. Gente, fala pra mim se essa cena não tá lembrando muito a série Friends, porque eu pintei esse desenho inteiro somente pensando nessa série, porque eu achei a cara deles. Depois de finalizar todos os nossos detalhes de cerâmica, eu vim finalizando os nossos docinhos que eu ainda não tinha terminado de pintar, e ali na vitrine eu fiz um bolo que o recheio eu sei que é cereja, mas o resto do sabor eu ainda não escolhi. Ali na nossa jarra, eu decidi fazer um cold brew, que é um café gelado que geralmente fica disponível nas cafeterias.
E todos os materiais descartáveis são em tons de reciclado, porque o nosso empreendimento é muito ecológico. Aí eu percebi que eu tinha esquecido de pintar a madeirinha do nosso quadro, então eu voltei com um marcador da linha de tons pastéis, mas eu não reparei e acabei errando a cor. Mas tudo bem, não ficou tão diferente, não foi algo que me incomodou. Eu fiquei um bom tempo olhando esses muffins que estavam com o nosso personagem e os muffins que estavam na vitrine. Eu fiquei muito incomodada dos da vitrine não ter linha, então eu vim com minha caneta Fine Line preta e fiz as linhas manualmente. Vim com outra camada do nosso tom de cinza na nossa pia para fazer um sombreado, porque ela está um pouco mais escura. E agora sim nós vamos finalizar os nossos quadros negros. Eu vim com um tom de verde por cima do nosso tom de cinza, para que ele ficasse mais semelhante com a cor original dos quadros negros, que na verdade são verdes. Vocês acharam que essa cor ficou parecida? Eu sinceramente achei que ficou muito parecida com uma cor que eu tenho aqui, que eu sempre uso para os quadros negros, e eu acho que ficou muito boa essa ideia. Então o importante é você passar uma cor de cinza, deixar secar muito bem, e depois você vem com um tom de verde bem escuro por cima. E agora sim, para finalizar o nosso desenho, então vamos vir pintando os nossos personagens. Nesse desenho eles não estão usando muita roupinha, então eu basicamente vou fazer os detalhes da touquinha, avental e sapatos e pintar os nossos bichinhos com os tons de pele que eles têm. Para nossa cachorrinha sentada na poltrona, eu usei o segundo tom mais claro da linha de tons de pele da Faber-Castell e pintei ela todinha. Para a cachorrinha que está sentada na mesa, eu usei o tom mais claro da mesma linha de tons de pele da Faber-Castell e também pintei ela todinha. Não fiz nenhum detalhe de roupa, porque eles não estão usando e eu decidi não acrescentar nesse desenho, porque eu queria que o que chamasse atenção fosse a cafeteria em si. Para o nosso ursinho que está fazendo o seu pedido para a viagem, eu usei o terceiro tom da linha de tons de pele para que ele ficasse mais marrom e menos bege. E essa linha de tons de pele da Faber-Castell tem 6 tons, mas nesse desenho eu usei apenas 3, porque para pintar o nosso ursinho que está trabalhando na cafeteria, eu usei o tom de marrom da própria linha da Compactor de 12 cores. E para fazer o nosso gatinho, eu decidi fazer ele no estilo frajolinho, então eu vim apenas fazendo algumas manchinhas de tons de preto e o restante dele eu deixei todo branco. Esse tipo de gato frajolinha é igual ao que a gente tem aqui em casa. E eu não sei se existe um nome específico para essa pelagem de gatos que são preto e branco, mas eu chamo eles de frajolinha por causa do desenho Baby Looney Tunes que tem o Frajola, que é um gatinho preto e branco. Eu tô parando aqui agora para pensar, será que aquele ursinho tá mesmo fazendo o pedido dele para viagem? Ou será que ele vai sentar nessa mesa que tem esse notebook abandonado? Será que ele esqueceu esse notebook em cima dessa mesa de cafeteria, gente? Não sei. Enfim, depois de finalizar toda a pintura do nosso desenho, vim fazendo os detalhes finais e detalhes de sombra e brilho, e o resultado final dele ficou assim. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal para se inspirar muito mais com outros desenhos. Um beijo!